Glória a Deus. Versículo de número 6 nos diz assim: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Queridos, essa palavra que o salmista nos deixa registrado, ela faz uma menção de um tema. Ela tem um tema central, um tema onde ele chama a nossa atenção, que para o homem de Deus e para a mulher de Deus, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, Deus, ele tem a promessa da bênção. Deus, para o seu povo, ele destina uma porção diferente daquilo que é destinada para todos aqueles que estão fora dos seus caminhos, a qual nós reconhecemos como esta palavra de bênção. A bênção, entendemos, irmãos, que ela é um favor da parte de Deus para a nossa vida. A bênção, ela é, irmãos, um desencadear da vontade de Deus sobre a vida daqueles que o temem, que entende que Ele é um Deus não apenas generoso, mas é um Deus, irmãos, que supre as deficiências do homem segundo as necessidades dele, não segundo as necessidades do homem. Porque se suprir as nossas necessidades, nós talvez seríamos injustos nas nossas petições, porque seríamos pretensiosos, seríamos gananciosos. Já pensou, ainda eu fiz essa pergunta, dentro do carro para um dos irmãos que estava lá. Já pensou? Pense, irmão, só um pouquinho agora, reflita sobre isso. Se Deus atendesse todos os seus pedidos, isso é bom ou não é? Não. Isso poderia ser autodestrutivo na tua vida, porque no momento em que você está, talvez emocionalmente alterado, você pode fazer pedidos errados para Deus e se arrepender mais tarde. Sentimentalmente ferido, você pode, irmãos, meter o pé pelas mãos e ser incorrigível, às vezes, uma situação. Então, pela misericórdia dele, ele atende a cada um de nós segundo a necessidade dele. Ele olha para a nossa deficiência, conhecendo a nossa capacidade, conhecendo o nosso potencial, sabendo dos nossos limites, e ele libera, irmãos, aleluia, para que esse propósito seja cumprido para a glória dele. Amém? E o salmista compreende isso. O salmista, ele tem uma visão, irmãos, macro, cósmica, panorâmica das bênçãos de Deus. Ele entende o que é a bênção. E ele, nesta oração que está no Salmo 67, neste hino, porque o Salmo, ele é um louvor a Deus, é uma declaração, irmãos, espontânea da alma, que é registrado em letras, em papéis nessa época. Nós vemos aqui o salmista declarando que para que eu e você pudéssemos alcançar essas bênçãos de Deus, que é destinada a nós, nós temos que ter um ingrediente na nossa vida. E ele destrincha isso do versículo 1 para baixo, que é onde eu entro na minha mensagem. Nós temos, irmãos, aqui que explanar o nosso desejo. Temos que nos declarar, temos que nos revelar para Deus. Porque recebe a bênção do Senhor aquele que se revela. Mas apenas se revelar resolve o problema? Não. Tem os caminhos certos de uma revelação. Se olharmos para este salmo e pegarmos o versículo 6 que lemos, nós vamos ver, irmãos, que é o fim de uma petição. E ele declara, como nós lemos aqui: Senhor, dá fruto, que a terra venha dar fruto, e que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoará. Essa é uma declaração para todos aqueles que viessem a ouvir esse salmo, receber essa palavra na sua vida.
E ali, irmãos, ele entender que um relacionamento com Deus não depende apenas de esperarmos Deus vir na nossa vida, mas Deus, ele quer enxergar os desejos que temos dentro de nós também. Por isso que o Salmo nos diz o quê? Apresenta o teu coração a Deus, que Deus concederá o desejo do seu coração. Nós temos que nos declarar, nós temos que nos revelar para Deus, e o salmista entende que esse processo de desvendamento para Deus promoverá em nossa vida uma vida diferenciada, uma vida assistida, uma vida providencial da parte de Deus em nós. Não andamos desamparados, não andaremos, irmãos, de modo algum sozinhos. A presença de Deus já é uma manifestação da bênção, ainda que Ele não faça nada. Se você está aqui hoje, é porque a bênção de Deus fluiu na sua vida, a vida está em você. Deus te deu pernas, te deu força, pelo menos, ainda que seja pouca, mas te deu para você poder estar aqui hoje e usufruir dessa bênção. Versículo de número 1, nós temos aqui um primeiro desvendamento. O que Deus, aleluia, deseja ver em nós. Quando o salmista, ele se declara para Deus, ele fala para o Senhor: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Entendemos que aquele que quer ter o relacionamento com Deus e com as suas bênçãos, e Provérbios diz que o que? A bênção do Senhor, ela acrescenta e não traz o que? Dores. Diga comigo: a bênção do Senhor acrescenta e não traz dores. Irmão, você receber algo e dizer foi Deus que me deu, e está sendo um embaraço na tua vida, não foi Deus. Deus não vai promover dores, Deus não vai promover luta na sua vida. Pode ter sido uma escolha sua, pode ter sido uma decisão sua, mas o que não é de Deus, porque Deus não dará nada que vai se tornar, irmãos, um problema. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele promove em nós bênçãos para a alegria. No contexto de dar, Deus é criterioso, por isso que Deus não dá tudo que nós queremos. Quando nós oramos e pedimos a Deus certas coisas, Deus confere se está no alinhamento da sua vontade. Ele confere se está no alinhamento do seu propósito. Porque se Ele for agir segundo o afã do meu coração, irmão, a coisa vai ficar estreita. Eu vou ficar perigoso, né? Isso, infelizmente, né? A gente vê que tem muita gente que não entende. E fala: olha, Deus me deu essa bênção, me deu esse carro, mas esse carro é uma luta na minha vida. Não é luta, irmão, porque não é a bênção do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O primeiro passo: desejar o resplandecer de Deus na sua vida. Quer viver uma vida em relacionamento com as bênçãos de Deus? O salmista nos ensina: primeiramente eu tenho que buscar o resplandecer de Deus na minha vida. O resplandecer de Deus na minha vida manifesta presença, manifesta relacionamento, manifesta, irmãos, que a glória de Deus, ela é, irmãos, transmitida através da minha vida como um canal e fazendo de mim um vaso portador das riquezas espirituais do Senhor. Muitas vezes falamos: Deus não me abençoa. A pergunta aqui que fica em confronto com você: você tem pedido para Deus para resplandecer a glória dele através da sua vida? Que tipo de luz que nós queremos iluminar? Que tipo de luz queremos resplandecer em nós? Muitas vezes queremos resplandecer o nosso orgulho, queremos resplandecer, irmãos, o nosso conhecimento, queremos mostrar para todo mundo que a gente é capaz, é inteligente, a gente é merecedor de certos atributos, cargos, posições. Queremos resplandecer tudo, mas o que menos às vezes resplandecemos é a humildade do Senhor na nossa vida. E a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele dá graça a quem? Aos humildes, e Ele abate a quem? Aos soberbos. A Bíblia, irmãos, ela é muito clara, ela nos dá uma revelação tremenda, que o resplandecer da glória de Deus na nossa vida faz com que
tudo que está à nossa volta seja contaminado pelo poder de Deus. Moisés sobe ao monte, tem um encontro pessoal, particular com Deus, a glória de Deus desce sobre ele, e aqui o salmista, ele está olhando para o momento de Moisés, e ele desejava, quase que 500 anos depois, ou mais ainda, a mesma experiência que Moisés experimentou no monte: Senhor, desce com a tua glória. Só que a glória de Deus, irmãos, não pode descer em qualquer um, porque tem pessoas aqui que no estado espiritual que ela está, se a glória descer, você morre, você explode, porque você não vai ter a capacidade de entender que aquela glória é, irmãos, algo que Deus te deu para você ser canal, não ser dono dela. Aí ficamos o quê? Inchados. Tem gente que recebe um dom de Deus, irmãos, ele acha que ele fica super crente. Agora eu tenho um dom, né? Eu sou profeta, eu falo língua estranha. E daí? Você que não anda alinhado com a vontade de Deus, para você ver, você vai conhecer o fogo do inferno. Com dom em tudo você vai estar lá. O salmista, irmãos, ele mostra que a bênção, ela vai advir na minha vida a partir do momento que eu vivo esse resplendor de Deus em mim. E o resplendor de Deus em mim me caracteriza não segundo o padrão do meu entendimento, mas me caracteriza segundo o padrão do entendimento de Deus. Eu vou saber como Deus quer que eu fale, como que Deus quer que eu pense, como que Deus quer que eu me mova, como Deus quer que eu me vista, como que Deus quer que eu dirija o meu carro, como que Deus quer que eu trabalhe lá no meu emprego. Ele vai querer, ele vai me declarar como Ele quer que o meu ministério seja desenvolvido dentro da igreja. O resplandecer dessa glória de Deus começa, irmãos, nortear possibilidades e abrir caminhos para que a bênção venha para mim. É, irmãos, um funil que se abre na presença de Deus e se fecha em minha vida. Deus, Ele olha naquele panorama e derrama sobre mim, derrama sobre você e derrama sobre nós, amém? Amém, igreja? Pergunta fica: o que está resplandecendo da sua vida? O orgulho, a soberba, a arrogância, prepotência. Parece que ninguém serve, ninguém dá certo. Muitas vezes a gente olha isso e a gente cria padrões, irmãos, e o maior perigo é os padrões que nós criamos, porque nós estamos sendo amoldados segundo o padrão do mundo, e o padrão do mundo, ele está sendo ali, irmãos, administrado por quem? Pelo inimigo da nossa alma. Aí criamos padrões altos, exigimos, e a Bíblia nos ensina um princípio: cuidado quando você avaliar, porque você vai ser avaliado na mesma medida. E nós não aceitamos quando as pessoas nos avaliam e dizem reprovado. Ficamos orgulhosos, pastor Edson, ficamos, irmãos, entristecidos. E isso tudo resume-se numa coisa: a bênção não aconteceu porque não tinha resplendor da presença de Deus. Mas quando eu tenho vida de adoração, quando eu tenho vida preocupada em agradar a Deus, irmãos, a glória de Deus vem inundando, impactando tudo que está em mim. E quando essa glória impacta o que eu tenho, tudo que está em mim, irmãos, soma-se com aquilo que Deus deseja para a minha vida. Aí começa a desencadear um relacionamento profundo entre eu e Deus. O salmista, ele diz: quer viver na bênção de Deus? Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado. Mas acha alguém do seu lado e diga assim: você tem que resplandecer a glória de Deus. O resplandecer de Deus tem que estar na sua vida. Deus olha, Ele fala. No trabalho não fala que me serve. Na igreja não quer fazer nada. No seio dos amigos, as pessoas vê a gente às vezes mais mundano do que crente. Como que Deus pode derramar o seu poder em um altar que não está agradável a Ele? O salmista diz aqui, e eu queria que você repetisse comigo assim, ó: não dá, né? Não dá. Você dá crédito para quem não mostra para você algo, não mostra segurança, por exemplo? Você não dá crédito.
Você dá crédito para alguém que é dúbio? Para alguém que te traz dúvidas? Não. E esse é o tipo de relacionamento que aqui o salmista está falando nessa palavra. O homem tem que desejar essa glória de Deus para a sua vida, para que ele seja alguém credibilizado diante do Senhor. Deus tem que enxergar em nós pelo menos a vontade de se relacionar. Mas tem gente que não quer mudar os seus caminhos. Às vezes a gente não quer largar, irmãos, as nossas atitudes, não quer transformar as nossas ações. A gente cria, um estilo de viver e a gente não quer se moldar à vontade de Deus. Como que a glória de Deus vai resplandecer em nós? Jamais. O salmista diz: se isso não acontece, então não teremos fruto na terra, então Deus não nos abençoará. Então, irmãos, nós não saberemos o que é ser alguém que anuncia a Deus às extremidades da terra. As pessoas não vão enxergar Deus em nós. As pessoas não vão encontrar em nós uma árvore frondosa para sombra e alimento. E esse é o chamado de todo homem e mulher de Deus. Aqui, meu irmão, quando você aceita Jesus, quando você vem para a fé, Jesus, irmãos, ele diz o quê? Que você entra no processo de cura. A um ponto que quando você amadurece na fé, ele diz assim: você está sarado, agora eu tenho que buscar os doentes. E ele declara, ele não veio para curado, ele veio para doente. Quando você, irmãos, aleluia, tem esse encontro com Deus e a glória resplandece através da sua vida, o que cabe a nós, sabe o que é? E como eu resplandeço isso? É relacionamento com o Espírito Santo, é vivência com o Espírito Santo, é intimidade com Ele, é viver numa vida santificada, separada, transformada, para um viver pessoal para Deus. Eu amo demais a minha esposa, uma mulher de Deus, mas que ela nunca ouse na vida falar para mim: ou é eu ou é Deus. Vai dançar. Vai dançar. E a gente tem trocado isso por coisas muito menores. Glória a Deus. Então, para nós alcançarmos bênçãos, reconhecermos as bênçãos, relacionarmos com as bênçãos, diga comigo: temos que desejar o resplandecer de Deus na nossa vida. Glória a Deus por isso, amém? 2, versículo de número 2, o salmista ainda acrescenta: para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. A outra maneira de eu me relacionar com bênçãos da parte de Deus, eu tenho que desejar viver propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, quais, eu te confronto aqui, quais os anseios que Deus enxerga em seu coração? Estamos em 2021, mês 7, metade desse ano. Qual foi a aliança que você fez com Deus já nesse ano? E o quanto dela você já conseguiu viver? Tendo possibilidade de orar mais, porque nós ficamos um tempão em casa. Um monte de gente doente psicologicamente do nosso lado, emocionalmente destruída, famílias em crise, empresas fechando, um monte de gente falindo, igrejas fechando. Pode isso? Temos pastores em depressão. A minha pergunta fica: o quanto eu desejei viver os propósitos de Deus na minha vida, e quero viver as bênçãos, e quero que a terra, irmãos, me dê fruto, e quero ser abençoado. Mas quando Deus te coloca no paredão e fala: então vai, é você fala: eu não. No ano de 2021, o quanto você fez para Deus? E se eu perguntar aqui quantos querem ser abençoados, eu creio que todo mundo levanta a mão. Precisamos resplandecer a glória de Deus. E segundo ponto, o salmista diz: as bênçãos se relacionarão comigo a partir do momento que eu vivo os propósitos de Deus, não os meus próprios. Muitas vezes a gente quer ver o nosso. O dinheiro é meu. Irmão, tem gente que tem um dinheiro tão endemoniado, nem se fazer um culto, irmãos, de libertação do bolso dele, não sai esse Satanás.
Não sai uma nota de R$2 do bolso dele. Tão terrível que é. Tem pessoa que não troca nada por um propósito de Deus. E Deus está falando: eu quero te usar. Eu te capacitei, eu te dei talentos, eu tenho investido na sua vida. E Deus está dizendo: o tempo está encurtando, eu preciso de você. E a gente, vamos fugindo, correndo da raia. Fala comigo, é tempo de vivermos os grandes propósitos de Deus, porque o nosso tempo ele está encurtando, igreja. Está encurtando. Você acha quanto tempo ainda nós vamos ter aqui, se todos os sinais já se evidenciaram? Irmão, e eu creio que eu sou a geração do arrebatamento. Já Jesus me leva daqui. Em nome de Jesus, logo a gente parte dessa terra. Vamos viver um propósito novo com Deus no céu. Irmão, não falta acontecer mais nada. Não preciso nem pontuar, que você vê todo dia isso na televisão. Eu falo que tem um dia que você vai ligar. Agora a televisão você não liga, você aperta, né? Você vai apertar o botão do controle e vai sair sangue, de tanto terror que a gente vê numa manhã de jornal. Irmão, tem dia que você liga o jornal pela manhã que você sai depressivo de casa. Fala: misericórdia, não tem mais solução às coisas, é só desgraça. Por quê? Porque isso, na verdade, reflete uma igreja que não se destina a viver os propósitos de Deus. Não tem mais o anseio, não tem mais o desejo, o afã. O salmista, irmãos, se você passar por todos os salmos, você vai ver que tem um clamor particular: Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, me usa, Senhor, faz, Senhor, opera. Em nenhum momento ele diz: Senhor, que eu seja assim, que eu faça assim. Não, tudo é para o Senhor. Viver propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Qual foi os planos de Deus que você fez para o seu trabalho? Como que Deus está lá na empresa que você trabalha? Você já disse: Senhor, o movimento de hoje é para a sua glória? No seu emprego: eu trabalho no escritório. Tá bom, e quando você move a caneta, Deus está sendo glorificado, o propósito de Deus se cumpre naquela hora. Irmãos, viver os propósitos de Deus vai desencadear, irmãos, uma bênção extraordinária sobre nós. Porque a Bíblia fala que Deus é com os justos, o Deus é com os seus. O mundo vai sofrer, a casa vai cair para muitos, mas se você estiver na presença de Deus, a tua vida está abençoada, guardada, protegida. A terra está frutificando. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, e tu não é atingido. Olha isso, a riqueza dessa palavra, poderosa para a nossa vida. O salmista ainda nos fala no versículo número 3, aleluia: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louva-te os povos a ti. Diga assim: eu tenho que aprender a deixar o meu egoísmo de lado. Tem gente que não suporta ver a bênção de Deus na vida do seu próximo. Tem gente que fica enciumada. Tá vendo? Comprou carro novo e nós aqui com esse Fusca velho. Ô marido, não falei do seu Fusca não. Tem gente que tem inveja santa, irmão. Inveja crente. Tá vendo a Margot? Olha lá. A gente fala: olha a roupa, olha isso, olha aquilo. Sabe o que o salmista está falando nesse versículo 3? Você quer ver as bênçãos de Deus encadeadas na tua vida? Deseja ver o louvor na vida dos outros. Quando alguém prospera do seu lado e a sua vida não sai do lugar, mas você está fiel a Deus, glorifica, se alegra com aquele que está alegre. Irmão, tem gente que não suporta o crescimento e a prosperidade do próximo. Tem funcionário que olha para o patrão e fala: esse homem está ficando milionário nas minhas costas e está recebendo o salário combinado. Como vai reclamar disso? Não foi combinado? Não foi? Você não está recebendo o que foi dito?
Então não reclama, companheiro. Tem gente, irmãos, que não pode ver a sua igreja. Eu tive um membro, olha só que coisa. Eu tive um membro, irmão. Eu acho que aquele irmão lá, ele jogou uma maldição em cima de mim por muito tempo, né? Ele falava assim: pastor, eu não gosto que a igreja cresça. Rapaz, e pode que a igreja não crescia mesmo, viu? Ó, irmão, ficamos um tempão patinando e vinha a gente embora e o trem não acontecia, né? É lógico que isso é uma metáfora. Mas sabia que tem gente que não gosta de ver a igreja crescer? Não gosta de ver irmãos prosperando? E a bênção de Deus está aqui, irmão, nesse ambiente. É na casa dele, irmãos, que é liberado as bênçãos do Senhor. O que o salmista diz em outros salmos? Senhor, eu não vejo a hora de entrar nos teus átrios e no teu altar e apresentar o meu sacrifício de louvor ao Senhor. Irmão, é nesse ambiente que as coisas começam a desencadear na nossa vida. Sabe o que você está ouvindo aqui? Uma palavra de instrução. Essa palavra vai funcionar aqui? Não, é na hora que você sai dessa porta para fora. Mas você precisa de um lugar desse para ouvir. Você precisa de um ajuntamento de santos para ouvir. E a bênção do Senhor, segundo o salmista, desencadeia em nossa vida quando nós desejamos ver o louvor de Deus na vida das nações, na vida do próximo. Olha o que ele diz aqui no versículo 3: louvem a ti, ó Deus, os outros, os povos. Tem gente, irmãos, que olha para alguém que converte e aquela pessoa às vezes tinha uma vida torta. Esse aí se converteu? Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Tem. Vocês estão comigo? Diga amém. Tem gente que não aceita a conversão do irmão, bota um monte de prerrogativas, não acredita. E a partir do momento que aquela pessoa está louvando a Deus, está declarando Deus, a Bíblia nos fala, irmãos, que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Senhor, tem alguém lá, ó, que está falando em teu nome. Qual foi a resposta de Jesus? Aquele que é por nós, não será? Não será? Aquele que é por nós não será contra nós. Quer ser próspero, quer receber as bênçãos do Senhor? Aplauda aqueles irmãos, aleluia, que prosperam ao seu lado, que louvam o nome do Senhor, independente de quem seja. É o seu inimigo? Glória a Deus, o que Deus está fazendo na vida dele. Em vez de lançar uma palavra de maldição, Deus, mata esse desgraçado. Abençoa, libera a palavra. Irmão, quer ter paz na vida? Quer ter paz, irmãos, de descansar? Ore para Deus abençoar os seus inimigos, para você ver. Ele vai esquecer de você, que você vai ficar desse tamanhozinho para ele, não vai nem ligar mais para a sua vida. Agora, quer briga? Fala para Deus tratar. Mexe no vespeiro. Irmão, o mundo espiritual é que nem uma caixa de abelha. Se você souber lidar com a caixa de abelha, você vai comer do que? Agora, se você não souber, o que você vai levar? Ferroada, irmão. Tem um monte de gente se machucando na vida, porque não soube lidar com as coisas espirituais. Estão arrebentadas na fé, estão desistindo da fé, porque credibilizou, irmãos, uma fé mentirosa, errada. Criou expectativas fora da casinha, irmãos, que Deus nunca prometeu para ninguém, porque fica ouvindo aí palavras distorcidas. Vamos ser aqueles que herdam as bênçãos do Senhor. Nós somos destinados a herdar as bênçãos do Senhor. Todos aqueles que andam nos preceitos e nos caminhos do Senhor, todo aquele que guardar os meus mandamentos e andar nos meus caminhos, eu o abençoarei, diz Deuteronômio 28. A bênção acrescenta, ela não traz dores. A bênção é destinada para o povo de Deus. A bênção é destinada para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Temos que desejar, vamos dizer todos juntos, temos que desejar o resplandecer de Deus. Temos que desejar o viver propósitos de Deus. Temos que desejar ver o louvor de Deus na vida do próximo. Começa a partir de hoje se alegrar com a vitória de outros.
Quando te contarem, fulana tá se dando bem, glória a Deus. Que Deus dê mais para ela, que Deus dê mais para ele. Não fala assim, não estou nem aí. Porque muitas vezes a resposta nossa é assim, ó, estou nem aí. Que ela se dane, que ele se dane. Não. Se chegou até você é porque Deus espera alguma coisa da tua vida. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez você não está alcançando as tuas bênçãos porque você não tem louvado a vitória na vida do seu próximo. Isso acontece muito em empresa, com vendedores. Eu não sei se tem vendedores aqui de empresa. Às vezes o seu companheiro de trabalho menos capacitado, às vezes menos produtivo, menos comprometido com a empresa que você. O cara está voando, você aqui, todo dedicado. A partir do momento que você começar a glorificar, você vai ver o reflexo disso na sua vida. A bênção chegará para você. Porque de repente Deus não quer trabalhar na vida dele, quer trabalhar na sua, e você não está entendendo. Compreende isso, amém? Fechando essa palavra, gente, a hora já estourou aqui. Versículo 4, nós vemos aqui: alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Olha que declaração o salmista fez. Nós temos que desejar esses 3 pontos que falamos. Mas se tem uma coisa que a gente muitas vezes desvia, é da justiça de Deus. O salmista está dizendo: aquele que quer ser abençoado tem que desejar a justiça de Deus. E às vezes a justiça de Deus, irmãos, ela trata com rigor as nossas ações. A justiça de Deus muitas vezes vai tirar coisas de nós que a gente nem espera. Quando o Senhor aqui, irmãos, fala através do salmista, ele diz o quê? Pois julgarás os povos com equidade. Ele está dizendo assim: a justiça de Deus vai trazer uma recompensa justa na vida daquele que o serve. Desejar a justiça. Muitas vezes nós não queremos a justiça de Deus. Deus é muito pesado a mão dele. Deus está judiando. E Deus muitas vezes está num processo, irmãos, de esmerilhamento da sua vida. Ele está num processo de formação. Ele está dando, irmãos, forma a uma matéria informe e vazia. E a gente fica gritando: ai, ai. Em vez de gritar ai, ai, sabe o que você tem que falar? Glória, glória, Senhor. Às vezes ficamos reclamando dos processos. E a justiça de Deus está te preparando, te projetando, para alcançar um patamar maior na presença de Deus. Quer ser abençoado? Ame a justiça de Deus, não só na vida dos outros, mas na sua também. Na sua. Porque o trabalhar de Deus na sua vida, muitas vezes Deus vai te disciplinar, Deus vai te corrigir, Deus vai te dar puxão de orelha, Deus vai dizer não para você, Deus ele vai arrancar aquilo que você ama tanto. Sabe para quê? Para você receber bênçãos maiores lá na frente. Nos coloquemos de pé. Aleluia.